Deus abençoe muito vocês, obrigado pela honra. Bom, já quero começar falando isso. Aqui em Rondônia, em Ariquemes, a NIB já é a minha igreja. Vou falar de novo, alguns pegaram, outros não. Aqui em Ariquemes, a NIB já é a minha igreja. Quem não gostou, vou falar igual o pastor Zagalo: vocês vão ter que me engolir. E, gente, brincadeiras à parte, quem não me conhecia ainda, levanta a mão. Quem não me conhecia? Ok, a igreja inteira. Você viu quanto eu sou famoso? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Levac. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Americana. Eu pastoreio na Comunidade da Fé junto com meu pai, que também é o meu pastor. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, o nome dela é Bianca. E com ela eu tenho duas filhas, embora não pareça, eu tenho duas filhas adolescentes. Quem é pai e mãe de filha adolescente aí? Levante a mão. Percebeu que levanta a mão, está meio cansado? Eu tenho a Fiorella e a Donatella. A Fiorella tem 4 anos de idade, a Donatella tem 3 anos de idade. Essa fase da adolescência é terrível. Aqui na tela você está vendo o milagre da minha vida. Primeiro a minha Barbie, e as minhas adolescentes, a minha Fiorella e a minha Donatella. Não, aplauda Jesus, porque é milagre isso aqui, irmão. Quem está solteiro aí, diga glória a Deus. Ok. Próximo culto nós faremos a campanha Desemboca o Vaso. Amém? E o tema base dessa campanha vai ser: Senhor, aqueles que vierem a mim de maneira nenhuma serão lançados fora. Nessa noite eu não estou aqui para falar de mim, nessa noite eu estou aqui para falar de Jesus. E sabe o que eu estou percebendo? Que Jesus está na casa. Alguém me ajuda a pregar? 5 pessoas, eu fiquei feliz. Alguém me ajuda a pregar? Ok, então abra a tua Bíblia comigo do Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Abra a tua Bíblia ou ligue a tua Bíblia. Essa é a palavra que eu quero ler hoje. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Quantos você vai encontrando, ouça isso que eu tenho a lhe dizer. Existem 3 coisas que podem mudar a vida de uma pessoa. A primeira coisa que pode mudar a minha vida e a tua vida são ambientes. Repita comigo: ambientes. Não pode ser melhor, diga ambientes. Pastor, por que ambientes é decisivo para a minha história? Porque você precisa começar a entender que os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Como é que é, pastor? Quem quiser cuidar do corpo vai para a academia. Quem quiser se alimentar vai para a churrascaria. Mas quem quiser ouvir aquilo que os céus estão falando, vem para a NIB, vem para a casa de Deus. A segunda coisa que pode mudar a minha vida e pode mudar a tua vida são relacionamentos. Repita comigo: pessoas. Existe uma frase que vai dizer que nós somos a média das pessoas a qual a gente convive. E quem determinou isso não foi a psicologia, mas foi a Bíblia no livro de Provérbios. Quando a Bíblia disse que aquele que anda com os sábios ficará cada vez mais sábio, mas aquele que anda com os tolos ficará cada vez mais tolo. Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Para você tomar algumas decisões importantes na tua vida. Que decisão é essa, pastor? Se não for para somar na tua vida, vai ter que sumir da tua vida. Ou soma ou some. Mas além de ambientes e além de pessoas, o que mais pode mudar a minha vida, Felipe? Entender que a palavra já declarou que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe, e qual foi a última vez que você investiu em algo que fizesse sentido para a tua caminhada espiritual? Existe uma frase que fala que saco vazio não para de pé, e crente sem palavra também não permanece de pé. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente consegue passar 8 horas do dia num aparelho celular como esse, mas não consegue gastar 8 minutos perseverando na palavra e na presença de Deus.
A incoerência da nossa geração é querer passar a eternidade com Cristo, mas não ter tempo para Ele aqui na terra. A gente vai para o Pilates, a gente trabalha, a gente vai para a academia, a gente vai para a reunião do trabalho, a gente faz tanta coisa, mas quando chega para a parte em que é a parte mais importante, às vezes a gente negligencia isso. E hoje eu trouxe um livro, o qual eu quero indicar para você, porque há um tempo atrás uma pesquisa me deixou um pouco contundente. Ela diz que apenas 30% dos evangélicos praticam a leitura de livros ou da própria Bíblia Sagrada. E isso me preocupa muito, porque é o seu direito duvidar, mas é o meu dever te alertar: Jesus está voltando. E é tempo da gente se alimentar da palavra e da presença de Deus. Por isso eu trago hoje um livro que por onde eu passo eu falo sobre ele, eu recomendo ele. Esse livro existe há décadas e todo cristão deveria ler. O tema desse livro é Bom Dia, Espírito Santo. A maneira como você começa o teu dia determina como você termina o teu dia. Não é sobre começar o dia pegando o celular para olhar Instagram, Facebook, WhatsApp, não. Tudo isso vai te trazer informação. Mas quando você se relaciona com o Pai, você recebe de Deus revelação. No final desse culto você vai me encontrar lá no hall de entrada. O valor do livro é R$45. Você pode pagar no Pix, ou se preferir pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Se você parcelar em 10 vezes, a notícia boa é essa: muito provavelmente Jesus vai voltar, você vai subir e a parcela vai ficar. Nós temos alguém hoje aqui fazendo aniversário, levante sua mão. Pastor, hoje é o meu aniversário. Tem aí? Ixi, tem 2. É 2? Vou fazer o seguinte, Jefferson, corre lá pegar mais um. Vem aqui os 2 aniversariantes, eu vou presentear com um livro agora. Dá uma salva de palmas pela vida dos 2 aniversariantes aí. Vem pra cá, vem pra cá. Fala seu nome. Deus te abençoe. Quantos anos? 30 aí? Que isso, varão? Rodou de pneu murcho, né? Eu diria 22. Receba pela fé. Vem cá, fala seu nome para mim. Denise, Deus te abençoe. É hoje? Eu não vou perguntar a idade. Não vou perguntar, vou fazer uma outra pergunta. Vai ter um bolinho lá? Já teve? Vai ter um bolinho lá? Vai ter? Acho que vai. Fala o endereço para a igreja poder ir no final. Nessa hora lá, ó, ficou mudo. Ó, vou dar para ela primeiro. O Jefferson vai entregar o seu, tá? Uma salva de palmas pela vida dos aniversariantes. Deus abençoe. Gostaram do presente? Gostaram? Então tá, no final vocês passam lá e acertam, tá? Por favor. Brincadeira, Deus abençoe. Alguém me ajuda a pregar? Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. A palavra de Deus vai dizer: e logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olhe para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você está a um passo do novo de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é: você está a um passo do novo de Deus. Sabe, eu não vim nessa noite pregar para alguém que é saudosista, porque ouça isso: o saudosismo é uma armadilha que o inimigo vai colocar na nossa mente para fazer a gente acreditar que o nosso passado foi e será muito melhor do que o nosso futuro. Como é que é, pastor? Conhece gente que vive falando mais do passado do que o futuro.
Gente que fala: nossa, parece que naquele tempo as coisas eram tão diferentes. Parece que naquele tempo a igreja era tão diferente. Parece que naquele tempo os louvores, a palavra, a liturgia do culto era tão diferente. Irmão, ouça isso. O que Deus tinha para fazer ontem, Deus fez ontem. Mas o que Deus tem para fazer hoje, vai fazer agora. Porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. A verdade é que quando você entra num carro, diante de um carro, na sua frente vai ter um retrovisor e vai ter um para-brisa. Já percebeu que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor? Porque as coisas que estão à sua frente são muito mais importantes do que as coisas que ficaram para trás de você. E o saudosismo vai tentar falar para nós que não, igual aquele culto não vai ter outro, igual aquela época que você viveu não vai ter outra. Não, irmão, não é sobre isso. Deus está fazendo algo novo na tua casa. Eu vou falar de novo, isso é uma palavra profética. Deus está fazendo alguma coisa nova em Ariquemes. Deus está levantando uma igreja aqui em Rondônia, que quem olhar para essa cidade vai falar: qual é o cartão postal dessa cidade? Todo mundo vai falar: é aquela igreja onde o cego começa a ver, aonde o surdo começa a ouvir, aonde o mudo começa a falar, aonde aquele que não andava começa a andar. Ei, levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero liberar uma palavra. Se prepare para um tempo de avivamento. Se prepare para um tempo de aceleração. Por quê, pastor? Porque Deus está fazendo algo novo sobre a tua vida. Só que ouça isso. A verdade é que você pode passar uma vida inteira dentro da igreja pedindo para Deus: Deus, faz algo novo. Faz algo novo na minha casa, faz algo novo na minha família. Mas é possível que você nunca desfrute do novo de Deus. Por quê, pastor? Por você não entender aquilo que a Bíblia já declarou em Isaías. O profeta vai dizer: ei Nibe, ei povo querido de Ariquemes, não vos apegueis às coisas velhas, nem considerei as coisas antigas. Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo, estou construindo caminhos no deserto, e logo virá a luz. Pastor, por que você está falando isso? Para você entender que o novo de Deus não é para quem recebe, o novo de Deus é para quem percebe. Não, será que tem alguém percebendo que Deus está fazendo alguma coisa nova aqui? Não, será que tem alguém percebendo que Deus já está se movendo com novidade aqui no nosso meio? Ei, eu preciso liberar mais uma palavra. Se preparem, levante suas mãos, eu vou profetizar essa palavra. Se preparem, porque aquilo que vocês viveram em 5 anos, nos próximos 2 anos vem em porção acelerada sobre essa igreja. Se preparem, porque aquilo que outros viveram em 30 anos, vocês vão viver em apenas 10 anos. O que outros viveriam em 3 anos, vocês vão viver em 1 ano. Por que, pastor? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o final. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele mais alto que você puder. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Pastor, mas a mensagem não é um passo do novo de Deus. Que passo é esse? O mesmo passo que Pedro decide dar no meio de uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas. Irmão, qualquer um pode estar dentro de um barco, mas andando por sobre as águas, só quem está cheio do Espírito Santo. O passo que Pedro decide dar é o passo que tira Pedro de dentro de uma zona de conforto, agradável, tranquila, segura, e coloca Pedro numa zona de dependência, onde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Alguém quer crescer em todas as áreas desse ano ainda? Então guarde algo para você: crescimento não caminha com conforto, porque quem cresce no conforto é bebê. As suas lutas, as suas adversidades, as suas tempestades estão te forjando para aquilo que Deus tem para você. Quem está comigo, diga glória a Deus. Talvez você chegou aqui hoje pensando: pastor, está doendo tanto algumas situações que eu estou passando. Você não tem ideia do que aconteceu nesse ano na minha vida. Você não tem ideia do que tem acontecido na minha história. Eu não tenho mesmo. Mas ouça isso. Lembra de dores que você sentia no cotovelo, no punho, no joelho, no tornozelo, no ombro? Aquelas dores na sua adolescência, que eram as famosas dores do crescimento. Aquela dor não te machucava, aquela dor te expandia, te esticava.
Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus não está mudando as circunstâncias, porque Ele está usando as circunstâncias para moldar você. Sabe o que Deus está falando, filho? Aguenta mais um pouquinho, porque a bênção não vai ser preparada, a bênção já está pronta, quem está sendo preparado é você. Deus está preparando algo grandioso para a sua vida, meu irmão. Levante suas mãos o mais alto que você puder. A Bíblia vai declarar assim, ó: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice vai transbordar. Eu profetizo essa palavra. Você vai transbordar na tua casa, você vai transbordar na tua família, você vai transbordar naquela empresa, você vai transbordar naquela escola, naquela faculdade, na sua vizinhança. Ei, não se assuste, porque quem olhar para você vai falar: parece que quando você chega alguma coisa acontece, parece que quando você chega tem uma energia diferente em você. A sua resposta vai ser: essa energia tem nome, e ela se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Será que vale um glória a Deus? Anote 3 coisas para que você possa viver o novo de Deus. Se você tem um bloco de notas no celular, caderno de anotação, um pedaço da Bíblia, anote 3 coisas para que você possa viver o novo de Deus. A primeira coisa é essa: Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. Como é que é, pastor? Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas nunca vai revelar um processo. Entra comigo na passagem, imagina só, Jesus falando para Pedro: Pedro, nessa noite, Pedro, nessa noite você vai entrar para dentro de um barco e vai para o meio do mar. Uma tempestade vai encontrar você. Logo em seguida, Pedro, eu apareço andando por sobre as águas. Os discípulos vão pensar que é um fantasma. Mas calma, Pedro, você vai andar sobre as águas comigo. Em determinado momento você começa a afundar, Pedro, mas logo em seguida eu estendo a minha mão e te levanto no meio das águas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pedro nunca teria se movido se Jesus contasse os próximos capítulos dele. Pastor, por que você está falando isso? Se Deus te mostrasse os teus próximos capítulos nesse painel aqui agora, se Ele passasse o filme da tua vida, você não acreditaria naquilo que Deus vai fazer. Como é que é, pastor? Não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não sei o que você está vivendo, mas eu sei que o que você vai viver daqui até dezembro não tem lógica. Ok, algumas pessoas pegaram. Como é que é, pastor? Vou falar de novo. Para Deus o que importa não é como começa, para Deus o que importa é como termina. E o seu dezembro vai ser muito melhor do que o seu janeiro. Quem olhar para a tua vida vai falar: não tinha como. Eu lembro que teu casamento estava destruído. Eu lembro que seus filhos estavam todos perdidos. Eu lembro que você estava endividado. Como foi que isso aconteceu? A sua resposta vai ser: não tem a ver comigo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O problema é que a gente não entende que milagre não se explica, milagre se vive, porque não tem lógica. Mas quando Jesus nos convida para chamar, Ele nos convida para viver algo novo, a gente sempre fica preso ao como. Mas Deus, como que você vai salvar minha família? Mas Senhor, como que você vai restaurar o meu casamento? Mas como que o Senhor vai abrir a porta? Mas eu sou tão tímido, como que o Senhor vai me levantar para pregar para gerações, para discipular um povo de uma igreja? Como? Irmão, deixa eu te falar algo. Não tente entender a lógica. Em algumas vezes Deus te chama para andar por sobre as águas. Em outras, Ele abre o mar para você poder andar. Pastor, mas se eu não foco no como, em que eu foco? Foca no quem. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E toda palavra que Ele tem sobre a sua vida não vai acontecer. Já aconteceu. Preciso voltar alguns versículos da palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Porque tudo começa com os discípulos indo até Jesus, dar a Ele a notícia de que João Batista, quem? Me ajuda a pregar quem? João Batista era aquele a quem Jesus amava. João Batista era aquele a quem anunciava Jesus. João Batista era aquele a quem havia batizado Jesus nas águas. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes corta o pescoço, a cabeça de João Batista, e os discípulos vão até Jesus e falam para ele: Jesus, João Batista morreu, degolado, decapitado pelo rei Herodes. Então a Bíblia vai dizer que Jesus entra para dentro de um barco e se retira por meio do mar sozinho. Mas então uma multidão sabia os milagres que ele fazia, e a multidão começa a aclamar por ele.
E os versículos vão dizer que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção à multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegam para Jesus e falam para ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde dizendo: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Ei, guarde algo para você: Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. Como é que é, pastor? Vou falar de novo. Jesus não vai embora onde tem gente com fome. E a fome que eu estou falando é uma fome da presença. Porque sucesso, fama, dinheiro, riqueza, título, nenhum pode se substituir o vazio que é do tamanho da eternidade que existe dentro de nós. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos estavam impacientes, e aqui eu começo a pregar. Versículo 22, a palavra de Deus vai dizer: e ordenou Jesus. Você pode repetir isso comigo no 3, vamos lá? E ordenou Jesus, vamos lá, 1, 2, 3. Percebe que a Bíblia é clara? Jesus não disse: Pedro, está com vontade de entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pedro, está sentindo no teu espírito de entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pedro, está nos teus planos para essa noite entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que Deus te fala com um jeitinho, tem coisas que Deus te pede com carinho, mas tem coisas que Deus vai mandar você fazer. Pedro entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. E sabe qual era a virtude de Pedro? Pedro sabia que obedecer era muito melhor do que sacrificar. Quantas pessoas nessa noite não estão aqui sacrificando promessas, profecias, planos de Deus para a sua vida, porque está tentando fazer do teu jeito, e Deus está falando: ei, sou eu que sei os planos que têm ao teu respeito, assim diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera, porque os meus caminhos são maiores do que os teus, e os meus pensamentos são melhores do que os teus. Pedro não questiona, Pedro obedece. Só que quando Pedro obedece, ele vai para o centro da vontade de Deus. E posso te falar uma coisa: o centro da vontade de Deus leva Pedro exatamente para o lugar aonde ele não queria ir. Porque Pedro, mesmo obedecendo a Deus, ele vai se deparar e se encontrar com uma tempestade. Quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Pastor, eu ouvi, foi Jesus quem mandou eu casar, mas agora uma tempestade se levanta no meu casamento. Pastor, eu ouvi, foi Jesus quem mandou eu começar essa empresa, esse negócio próprio, mas agora uma tempestade se levanta na minha vida. Pastor, na minha saúde, nas minhas emoções, uma tempestade se levantou. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você está chamando de tempestades, os céus estão chamando de treinamento. Como é que é? Não é uma tempestade, é um treino de Deus para a tua vida. Porque é semelhante a um videogame. Lembra que você, para passar de fase, você tinha que ir subindo de nível, e cada vez ia ficando mais difícil? Você precisa entender que as suas lutas e os seus gigantes são proporcionais ao tamanho da vitória que Deus tem para você. Sabe qual é a verdade? É que Deus nos trouxe aqui nessa noite para mudar a nossa ótica. Por quê, pastor? Porque para de se enxergar como uma vítima. A vida não é só difícil para você. A Bíblia vai dizer que o sol brilha para justos e para injustos. Ah, pastor, mas estou no meio de uma tempestade. Sim, o fato de você obedecer a Deus não vai anular algumas tempestades que vão se levantar contra você. Só que a verdade é que Deus está te falando: filho, tem coisas que você está chamando de oposição que eu estou chamando de oportunidade. Como isso, pastor? Golias para Davi não é oposição, é oportunidade. Leão para Daniel não é oposição, é oportunidade. Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Ei, eu não sei o que se levantou contra você, mas de uma coisa eu tenho certeza: não veio para te matar, veio para te promover para o teu próximo nível. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu preciso liberar essa palavra. Ei, se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ei, povo de Ariquemes, o que diremos nós diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será?
Não, se é para Jesus, aplauda Ele fazendo um barulho, aplauda Ele glorificando, aplauda Ele bendizendo. Será que tem alguém para dizer um glória a Deus e um aleluia? Fala para quem está do teu lado assim, ó, fala, fica tranquilo. Essa luta tem começo, tem meio e tem aprendizado. Olhe para mim, porque todo temporal é temporário. Vou falar de novo. Todo temporal é temporário. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela... Deus tem sempre uma alternativa para cada tempestade que se levanta contra você, meu irmão. Ouça isso. Quando a tempestade começa, sabe como que Jesus aparece? Não foi de forma natural, foi de forma sobrenatural. No meio das suas tempestades, Jesus vai aparecer por onde você menos espera. Num barco, pastor? Não, qualquer um faria isso. Nadando, pastor? Qualquer um faria isso. Mas quando ele aparece andando por sobre as águas, é ele falando, Pedro, olha para mim. A ventania não me derruba, não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, as muitas águas não podem me afogar, não vão afogar você. Pedro, olha para mim. Nesse capítulo você pode estar no meio de uma tempestade, mas no próximo capítulo vai estar andando por sobre as águas com Jesus. Ei, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ainda em 2025 você vai andar por sobre as águas com Jesus. A tua casa vai andar por sobre as águas com Jesus. Os teus filhos vão andar por sobre as águas com Jesus. Essa igreja no 5º ano, se preparem para andar por sobre as águas com Jesus. Mas quando Jesus começa a habilitar o novo na vida de Pedro, sabe o que acontece? Os discípulos, logo que veem Jesus andando por sobre as águas, gritaram aterrorizados de medo, pensando que era um fantasma. E a segunda chave é essa: enfrente os seus medos todos os dias. Se a primeira chave é Deus vai te dar uma direção sem te dar uma explicação, a segunda chave é enfrente os seus medos todos os dias. Por que, pastor? Porque está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Vou falar isso de novo. Está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Eu falo isso com temor diante desse altar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ouça isso. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo só quer te colocar numa posição de morno na igreja. O diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. Ele só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você praticar. O diabo não quer que você pare de orar. Ele só quer que você não ouça aquilo que os céus estão declarando ao teu respeito. Irmão, pode vir para culto, jejuar, ler Bíblia, orar na madrugada, subir monte, fazer propósito, campanha, pode dizimar, ofertar, servir, pode fazer o que você quiser. Enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e vai falar: esse aí, estava no culto de 5 anos da NIB, né? Está lá, está servindo, né? Mas está com medo, não está? Pode deixar ele lá, porque quem vive com medo nunca vai desfrutar do plano de Deus para a sua vida. Ei, quem você seria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Sabe, o espírito que Deus nos deu não foi um espírito de medo, mas de fé, de poder e de equilíbrio. Ouça isso. O medo te paralisa, e o inferno coloca essa semente do medo para que você permaneça paralisado. Ah, pastor, eu tenho tanto medo de casar. Vou casar não, meus pais se separaram, os meus avós se separaram, até os meus irmãos já se separaram. Pois então eu tenho uma boa notícia para te dar: o ciclo vai se quebrar em você, porque através de Jesus Cristo na cruz do Calvário toda maldição já foi quebrada. Seus filhos serão benditos, a sua família será próspera e frutífera. E ainda que você não veja isso, dos seus lábios você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho tanto medo de pregar lá no meu trabalho, na minha faculdade. Afinal de contas, o que vão pensar de mim, irmão? Eu não sei. Eu sei que Deus não te chamou para ser popular. Deus te chamou para ser fiel. No último dia, o que vai valer não é quantos amigos você teve, nem quantos seguidores você teve na rede social. O que vai contar é ter a certeza de que o seu nome foi escrito no livro da vida. É ter a plena convicção de Deus dizendo para você: servo bom, servo fiel, entra no descanso do teu Pai. Ouça isso. Quando o inferno coloca a semente do medo no teu coração, você vive paralisado.
Esse é o defeito do medo. Mas o medo tem uma virtude, e a virtude do medo é a dependência. Aonde você acessa um lugar que você fala: Deus, eu não posso, mas se o Senhor estiver comigo, eu posso todas as coisas. Deus, eu não sei, mas se o Senhor estiver comigo, eu faço tudo aquilo que o Senhor tiver para mim. Há quem diga que o medo enxerga aquilo que o homem enxergou, mas somente a fé pode ver aquilo que Deus já viu. O medo enxerga o problema, a fé enxerga o milagre. Sabe, ouça isso, porque talvez esse testemunho pode edificar a tua vida e alimentar a sua fé. Eu me lembro que 5 anos atrás, Jesus me convida para andar por sobre as águas. Ele literalmente me tira de dentro de um barco confortável demais e me faz andar por sobre as águas com Ele. Como pastor, um amigo meu, um grande evangelista da nação, vai na minha igreja e fala: Felipe, todas as vezes que eu venho na igreja, eu não vejo você ministrar um culto, não vejo você dirigir um culto. Por que você não prega? Eu falei: não, isso não é para mim, isso é para você. Ele falou: tem tanta coisa que Deus depositou dentro de você, e tem tanta gente que está deixando de ser abençoada por aquilo que você está retendo. Eu fiquei com aquilo dentro de mim. Passado alguns meses, eu recebo uma ligação a qual um pastor me liga dizendo: Felipe, eu gostaria que você viesse da minha igreja no Rio de Janeiro para pregar uma mensagem numa conferência de consolidação. Irmão, ouça isso. Até aquele dia eu não tinha dado um anúncio no culto, eu não tinha feito uma palavra de oferta, eu não tinha nunca pregado, eu não sabia nem como montar uma pregação. Eu era só um menino que gostava de ficar na bateria, atrás de uma câmera como essa, na postagem das redes sociais da igreja, mas eu não queria a exposição de ter um microfone na mão para falar algo. Eu não me via fazendo aquilo que eu faço hoje. Eu lembro que quando eu nasci, eu cresci durante a minha infância toda debaixo de um banco de madeira, porque o meu pai já era pastor de uma igreja muito tradicional do nosso país. E enquanto meu pai servia, dirigia, pregava na igreja, a minha infância toda era levar os meus carrinhos, os meus brinquedos para a igreja, para ficar brincando debaixo de um banco de madeira. Eu amava o ambiente da igreja, eu amava o culto, eu amava os louvores, eu amava a comunhão da igreja. Mas eu olhava para a vida do meu pai e eu falava: tudo que meu pai é o que eu não vou ser. Pastor, eu? Estou fora. E olha onde eu estou aqui hoje. Ouça isso. Talvez você tenha sentido algo já diferente dentro de você há algum tempo. Talvez você tenha sentido um fogo estranho dentro de você. Pastor, parece que tem um desejo a mais pela presença. Parece que eu estou meio apaixonado pela igreja. Parece que eu estou cego assim de amor. Eu amo tanto as coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: não relute contra aquilo que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Porque escolhido não tem escolha. Se Deus te escolheu, sinto lhe dizer, já era. Não adianta tentar fugir. Por quê? O Tiririca falou uma frase uma vez, pastor Alex, assim ó. Tiririca falou assim: por muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia eu estava. Aí eu adaptei para mim, eu disse: por muito tempo eu tentei fugir do meu chamado, mas onde eu ia, ele me encontrava. Aí sabe o que eu descobri? Que nem para desviar eu não servia. Porque o dia que eu tentei entrar numa boate, eu entrei naquele lugar e falei: gente, que povo estranho, que volume alto é esse, que negócio, vou dar um fora daqui. Vazei fora e voltei para a igreja. Fui para o culto de jovens que estava acontecendo na minha igreja. Mas ouça isso: quando o pastor falou para mim: vem pregar na minha igreja, até aquele dia eu não tinha nunca pego um microfone como esse na mão. Eu falei: pastor, deixa eu consultar como está minha agenda e logo em seguida eu retorno. Afinal de contas eu tinha que me valorizar, amém? Eu desligo o telefone, ligo para aquele amigo e falo assim: cara, você não sabe o que acabou de acontecer. Um pastor do Rio de Janeiro me convidou para pregar na igreja dele. Ele falou: você vai? Eu falei: não vou. Ele falou: você vai sim, porque antes do convite vir do pastor, primeiro veio de Deus para você. Ele falou: e se o pastor te convidou, é porque ele já enxergou algo que você precisa enxergar. Então entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus que te vem em secreto e entrega tudo que Deus mandar você entregar. Guarde esse conselho para você. Em situações de medo, pare de buscar conselhos de pessoas que te confortam e comece a buscar conselhos de pessoas que te confrontam. Porque amigo de verdade não é aquele que fala o que você quer ouvir,
Amigo de verdade é aquele que fala o que você precisa ouvir. Eu falei, cara, tudo bem, mas ainda estou com medo. Ele falou, Felipe, fique tranquilo. A partir de agora, o novo de Deus começa na tua vida. E muitos outros convites vão surgir. E olha eu 5 anos depois aqui em Ariquemes pregando na NIB. Para você é só uma pregação do Felipe. Para mim, eu estou andando por sobre as águas com Jesus. Eu não sei se você já se viu no seu futuro, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai andar por sobre as águas com Jesus. Ei, Deus tem uma história linda. Deus tem capítulos novos para a tua história. Ainda que você não se veja próspero, abençoado, abundante, ei, fica tranquilo, porque Deus já preparou um futuro maravilhoso para você. Só quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aquele amigo me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Felipe, se der medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase? É boa, vamos falar sério, como que é? Se der medo. Peguei a frase para mim, me preparei. Arrumei minha mala, fui para o aeroporto, despachei a mala, entrei no avião. Adivinhe só, quando eu assento na poltrona do avião, de um lado se assentou a voz da fé, do outro lado se assentou a voz do medo. Todos os dias da nossa vida é desse jeito. A voz da fé e a voz do medo vai falar o nosso coração. A voz do medo logo vem e começa a me falar, você não pode. Você não pode porque tem gente melhor. Você não pode porque tem gente mais capacitada. A voz da fé logo vem para confrontar dizendo, você pode. Porque Filipenses 4,13 já declarou, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo logo vem e fala, não, você é fraco demais, você não vai dar conta, pecador demais, falho demais, isso não é para você. A voz da fé logo vem para confrontar dizendo, fica tranquilo, quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo vai todos os dias te acusar dizendo, você vai casar? Se prepara para separar. Vai empreender, se prepara para falir. Vai estudar, se prepara para não concluir. Mas a voz da fé vai todos os dias te lembrar, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. Pastor, na luta da carne contra o espírito, o que eu faço? Alimenta a sua fé e faz os seus medos morrerem de fome. Naquele momento eu lembro da frase do meu amigo. E naquela luta interna no avião eu falo, Felipe, se der medo, vai com medo mesmo. Só que o Espírito Santo é aquele que nos consola, mas é aquele que nos exorta também. E ele fala assim, a frase é bonita, posta no WhatsApp, no grupo da família, posta no Instagram, muita gente vai gostar. Mas em situações de medo, procure buscar na minha palavra o que eu tenho dito ao teu respeito. Porque a palavra de Deus em João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo. Pastor, quem é o perfeito amor? O perfeito amor é aquele que me amou primeiro, o nome dele é Jesus. Tem alguém pentecostal aqui? Diga glória a Deus. Não. Quem é pentecostal, canela de fogo, diga glória a Deus. Quem era o povo que ouvia muita Cassiane aí, diga glória a Deus. Meu Deus, agora eu vi que nós estamos tudo velho mesmo, hein? Geração worship ficou boiando aqui agora, viu? Nós não somos worship não, nós somos pentecachip. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando. Eu quero te ouvir, vamos. O que ele faz? Vamos, vamos. Ele abre as portas. Levante suas mãos e diga, ele trabalha para que... Erga! Com que? Diga! Com muito louvor. Com que? Mais uma vez, com muito. Com muito. Aleluia! Diga isso a Ele. Está percebendo a presença de Deus aqui? Aplauda Ele o mais alto que você puder.
Pastor, eu já ouvi Jesus me chamando para andar por sobre as águas, mas eu estou com medo. Então se der medo, não vai com medo não. Se der medo, vai com Jesus. Porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Ei, quem tiver fé, levante as mãos que eu vou profetizar. A partir de hoje acabou o tempo da apatia. A partir de hoje acabou o tempo da paralisia. A partir de hoje acabou o tempo da covardia espiritual. Por quê, pastor? Porque a partir de hoje o medo vai ter medo de você. Eu declaro essa palavra, se prepare, porque a partir de hoje você vai andar por sobre as águas com Jesus. Só quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Ele. Se você não tem coragem de dizimar, ofertar, entregar um pouco do muito que Deus tem te confiado, no meio das suas tempestades, saia do modo sobrevivência, porque tem muita gente que está brincando de ser cristão, e por isso está vivendo uma vida feita um mendigo espiritual. Como é que é, pastor? Na primeira tempestade, não sabe quem é o teu pai? Vai correr para a zona de conforto, e aí começa a orar pedindo: Deus, me tira desse quadro aqui clínico, me tira dessa UTI, Deus me tira dessa situação vermelha financeira, Deus me tira dessa situação no meu casamento, Deus me leva para águas mais rasas, acalma essa tempestade. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é para quem quer sobreviver. Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. Então não ore pedindo para Deus acalmar a tempestade, mas tenha fé para dizer: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. E aqui vai a terceira e última chave dessa mensagem, aqui eu encerro. E esse é aquele momento que todo mundo faz: ah. Não, vamos junto, porque alguns fizeram, outros não. Vamos lá. Terceira e última chave, aqui eu encerro. Pastor Lex, é uma falsidade gigantesca aqui hoje. Quem está comigo, diga glória a Deus. Repita comigo: passos. Não, diga mais alto, diga passos de fé. Alguém quer viver algo novo? 15 pessoas. Alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Como é que é, pastor? Quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. O problema é que a gente quer o sobrenatural de Deus fazendo o natural para Deus. Pastor, por que você está falando isso? Entra comigo numa passagem. A Bíblia está falando que 12 homens estão dentro de um barco. 11 gritaram de medo pensando que era um fantasma. Somente Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. Ouça isso. Eu não sei quem é a tua família, eu não sei qual é o teu círculo de amizade, eu não sei quem são as pessoas que se relacionam com você, mas de uma coisa eu tenho certeza: depois desse culto, ainda que você seja minoria, você vai andar por sobre as águas com Jesus. Ainda que ninguém creia no que você crê, ainda que ninguém profetize o que você profetiza, ainda que ninguém se entregue para aquilo que você se entregou, você vai ser minoria, mas você também vai andar por sobre as águas com Jesus. Pastor, por que Pedro teve tamanha fé? Porque certa ocasião anterior a essa, no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que Pedro lança suas redes durante toda a madrugada e nada pesca. Mas ele volta para a beira da praia, se encontra com Jesus. Jesus fala: Pedro, volta para o mar e sob minha palavra lança as tuas redes. Quando Pedro obedece, ele lança as redes. A Bíblia vai falar que a pesca foi tão grande que somente um barco não deu conta, senão 2 tiveram que puxar as redes. Depois daquele dia, Pedro decidiu: para mim, nunca mais na força do meu braço, no meu entendimento, na minha confiança, nunca mais. Eu não quero mais sobreviver, eu quero desfrutar de vida e vida em abundância. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro naquela noite voltou no mesmo mar, o mar que não tinha dado peixe.
Pedro usou o mesmo barco, a mesma ferramenta que tinha levado ele uma vez, levou ele de novo. Pedro usou as mesmas redes. Se não deu certo com ela, por que vai dar de novo? Não tem como. Deixa eu te falar uma coisa. Para viver algo novo de Deus, você não tem que mudar de cidade. Para viver algo novo de Deus, você não tem que mudar de casa, você não tem que mudar de emprego, você não tem que mudar de igreja, não. Para viver algo novo de Deus, você só precisa de uma palavra do alto, porque quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Pedro decide. Então, no meio de uma tempestade, se você não guardar nada do que eu preguei, não se esqueça disso. Pedro faz uma pergunta: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. E a resposta de Jesus foi: vem, Pedro, vem andar por sobre as águas comigo. Entra comigo na passagem. Era alta madrugada, não tinha luz suficiente. O vento soprava contra. As ondas estavam fustigando ali o barco. No momento em que Jesus disse vem, Pedro não olhou e falou: opa, é as sandálias de Jesus, são as vestes de Jesus, é a face de Jesus. Não! Naquela noite Pedro não viu quem falou. Naquela noite Pedro ouviu quem falou. E a Bíblia vai dizer que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz da insegurança, a voz do desânimo, a voz da depressão, a voz da angústia, a voz da rejeição, a voz do passado, a voz do pecado? Não! Deus te trouxe aqui para falar: filho, filha, estou aumentando o volume da minha voz. E amanhã você vai ouvir Deus falando para você: vai para cima porque eu sou contigo. Vai para cima porque eu te sustento. Vai para cima porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E deixa eu te falar uma coisa: amanhã, quando o teu despertador tocar, amanhã e domingo não é como termina a semana, domingo é como começa a semana, é o primeiro dia da semana. E amanhã, quando o teu despertador tocar, sabe o que você faz? Pula da tua cama, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo e dizer: bom dia, Espírito Santo. E quando você fizer isso, o inferno vai olhar para você e vai falar: não, hoje era dia de depressão, hoje era dia de tristeza, hoje era dia de angústia. Mas os céus vão olhar para você e vão falar: levantou e levantou com autoridade, levantou e levantou com fé, levantou e levantou com ousadia. A partir de hoje, você será o tipo de pessoa que vai ser respeitada pelo céu e temida pelo inferno. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas, Jesus respondeu: vem. Pedro reconheceu a voz. Então Pedro tirou o pé para fora do barco e começou a andar por sobre as? Não, naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus, porque a palavra dele é a garantia de que já deu tudo certo. A Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a andar por sobre as águas, em determinado momento ele começa a afundar. E para mim aqui estava testada a fé de Pedro. Se você não guardar nada, guarde isso. Eu lembro que essa é uma das passagens que mais me cativa na Bíblia. E na minha adolescência eu ouvi um pastor pregar sobre ela. E o pastor disse: igreja, não tenha a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo era perguntar: pastor, com todo respeito, o senhor já andou por sobre as águas? Pastor, com toda cautela e carinho, o senhor conhece alguém além de Pedro e Jesus que já andou por sobre as águas? Por que eu estou te falando isso? Guarde isso para você. O problema da nossa geração é que nós temos muita gente disponível para criticar, mas pouca gente disponível para construir. Como é que é, pastor? Posso ir além, sim ou não? Posso ir além, sim ou não? Você não vê católico perseguindo católico. Você não vê espírita brigando com espírita. Mas nós evangélicos, nós somos o único exército que mata os seus próprios soldados. A gente se coloca no lugar de juiz para determinar quem é santo, quem é pecador, para determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, que palavra é boa, que palavra é ruim. E quando foi que Deus nos deu essa autoridade? Porque ao homem foi confiado o ministério da reconciliação. Não é sobre um dedo apontado para acusar, é sobre uma mão estendida para levantar. Sabe, a gente acaba fazendo piada e meme com o próprio povo de Deus. E eu não estou discutindo teologia, não.
A gente vê aí os pregadores mirins que vêm se levantando, e aí a gente vai nos comentários de Instagram, e muita gente comenta em Instagram coisas que nunca falariam na cara dos outros. Ei, prega a Bíblia. Aí quando você vai ver o Instagram da pessoa, não tem convite para culto, não tem versículo bíblico, não tem louvor, não tem palavra, não tem oração, mas está criticando quem está pregando. Só que o apóstolo Paulo vai falar: meus irmãos, quer que preguem do jeito certo ou do jeito errado, que o nome de Cristo seja glorificado. O problema é que hoje nós temos uma ideia de igreja aonde a gente se tornou cliente da casa, aonde a gente se tornou consumidor do evangelho. Evangelho não é para ser consumido, evangelho é para ser fornecido. A gente tem a coragem de voltar para casa para fazer, sabe o que? Hoje eu não gostei do culto não. Hoje a palavra eu não gostei. Hoje eu não gostei do louvor, hoje eu não gostei. Não gostei daquilo que passou no painel hoje, não gostei do culto. Irmão, com todo respeito, não gostou do culto, o problema é teu. Porque Paulo vai dizer: seja o vosso culto racional a Deus. Quem tem que gostar do culto não é você, quem tem que gostar do culto é o dono do culto, e o nome dele é Jesus Cristo. É aquele que tem as mãos furadas, e em breve dos céus Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Então eu posso te falar uma coisa: se for para criticar, fique em casa. O diabo já faz isso por você. Eu quero saber quem vem para culto, sabe para quê? Pastor, como é que eu posso ser um voluntário, um servo, um obreiro, um líder nessa igreja? Como é que eu posso ajudar para o avanço, para que mais vidas sejam salvas e transformadas? Quero falar algo com carinho para você, posso sim ou não? A partir de hoje, nunca mais critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque só pode falar do Pedro que afundou quem teve coragem e fé de tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas com Jesus. Se não está orando, não critica quem ora. Não está pregando, não critica quem prega. Não está louvando, não critica quem adora. Mas quando Pedro começa a afundar, ali estava a prova da fé de Pedro. Porque Pedro poderia ter muito bem olhado para os 11 homens dentro de barco e falado para ele: ei, remem o barco até mim, me tirem dessas águas, me tirem desse lugar aonde eu posso morrer a qualquer momento. Mas quando Pedro olha para aquele barco, ele fala: não, naquele ambiente de zona de conforto, onde a presença de Deus não se manifesta nunca mais. Pastor, por que você está falando isso? Guarde isso para você. Não volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. Por que, pastor? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Pastor, mas no meio das minhas tempestades, o que é que eu faço? Faz o que o salmista já te ensinou. Elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e também fez a terra. E quando Pedro grita: Senhor, salva-me, aqui está a mensagem crucial do Evangelho. É Jesus chegando para Pedro e falando para Pedro: Pedro, eu já sabia, Pedro. Nessa noite eu já sabia tudo o que ia acontecer, Pedro. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o final das coisas. Todos os seus dias já foram escritos pelas palmas das mãos de Deus. Mas quando Jesus chega para Pedro, é Jesus falando: Pedro, eu não queria te ver andando por sobre as águas. Sua sombra vai curar, você vai pregar para milhares. Nessa noite, Pedro, eu só queria saber para quem é que você grita socorro. Não busque nas pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por você. Não busque preencher com coisas passageiras aquilo que somente a eternidade pode preencher dentro de você. A mensagem crucial do Evangelho é Jesus olhando para Pedro e falando para ele: Pedro, fique tranquilo, Pedro. Falho demais, pecador demais, fraco demais, mas a minha palavra te garante: se o justo cair uma vez, por 7 vezes eu coloco de pé novamente. Pastor, o que você está tentando dizer? O que Jesus mandou eu te dizer. Não sei como foi a tua caminhada até aqui, não sei aonde foi que você caiu, mas eu tenho uma velha frase, clichê para te dizer: o cair é do homem,
O cair é do homem, mas o levantar é daquele que te sustenta. O levantar é daquele que te ama. Não, quem quiser levante as mãos, eu estou profetizando. O levantar é daquele que te escolheu, daquele que não anulou as promessas ao teu respeito. Ei, o levantar é daquele que não olha para o teu passado para determinar o teu futuro. Ele está falando para você: filho, não importa onde foi que você caiu, eu não desisto de você. Eu tenho planos ao teu respeito. Eu tenho um novo capítulo para a tua história. E nessa noite a mão de Jesus está estendida para você, dizendo: filho, se levante. Eu quero ver você andando por sobre as águas com Jesus. Ei, Nibe, vocês vão andar por sobre as águas com Jesus. Só quem recebe isso, aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia!